Oi, gente, meu nome é Sabrina, eu sou nova professora de Química do Faceduca. Alguns alunos já devem me conhecer porque eu era monitora desde o início desse ano, de 2020, mas agora eu sou professora e vou ministrar algumas aulas aqui para vocês. Espero que seja de muito proveito e aprendizagem. Antes da gente começar sobre a nossa temática, dá uma olhadinha lá no Instagram, no Facebook, se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo se vocês gostarem do conteúdo. Sobre alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, podem me contatar pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. Bom, o assunto de hoje são polímeros e biomoléculas. Então é interessante a gente começar conceituando o que são esses polímeros. E eles são macromoléculas, ou seja, moléculas bem grandes, muitas vezes são chamadas de moléculas gigantes, que são organizadas em longas cadeias formadas pela repetição de uma unidade molecular, que é o monômero. Ou seja, a gente vai ter uma molécula lá da química orgânica que a gente já estudou até agora. Aqui no caso a gente tem o eteno como um monômero. Ele vai ser submetido a algumas condições específicas de temperatura, pressão, presença de outros reagentes e vai realizar uma reação de polimerização, em que a gente vai ter como resultado um polímero, que vai ter repetidas vezes essa unidade aqui, que é o monômero. Aqui eles vão ter essa representação circundadas por colchetes com esse número N. N significa quantas vezes essa unidade de repetição irá se repetir. Ou seja, se eu colocasse aqui, por exemplo, 20 mols de eteno para reagir aqui, provavelmente eu teria como resultado aqui um N igual a 20. Então, os polímeros, eles vão consistir em unidades de repetição que vão formar longas cadeias. Aqui no caso a gente tem o eteno, que sob condições de polimerização gerou o polietileno. Bom, gente, a gente vai poder classificar os polímeros de acordo com o tipo de polimerização que ele vai sofrer para formar ele. Então, o primeiro que a gente vai trazer aqui vai ser o polímero, a polimerização por adição, ou os polímeros por adição. E eles vão ocorrer quando os alcenos reagirem entre si para formar a longa cadeia polimérica, ou seja, é necessário que exista um alceno, ou seja, um hidrocarboneto com uma dupla ligação, uma insaturação, né? Que durante a reação de polimerização, essa insaturação, essa dupla ligação, ela vai ser quebrada. Então, aqui no nosso exemplo, eu trouxe o cloreto de vinila, que ele possui uma dupla ligação entre esse carbono que eu explicitei em verde e esse em vermelho, então ela está aqui, e tem um cloro ligado a esse carbono em verde aqui. Ele vai ser submetido a condições adequadas reacionais, e aí a gente vai ter o cloreto de polivinila, que é o PVC, que é aquele muito utilizado em encanamentos, em revestimento de casas. Então, a gente pode ver que o verde aqui, ó, se mantém aqui com o cloro que continua ligado a ele. No entanto, olha o que liga ele ao vermelho, ela não é mais uma ligação dupla, e sim uma ligação simples. Então, durante as condições reacionais, essa ligação foi quebrada e esse monômero foi repetido N vezes de modo a formar o nosso polímero. Aqui nas condições reacionais, a gente tem aquecimento e a presença de um catalisador. Um catalisador é um reagente que vai ser colocado aqui no meio reacional para acelerar a reação, porque provavelmente, sem a presença dele, essa reação seria muito lenta, de uma forma que ela não seria interessante para a indústria, né? Porque esse tipo de reação de polimerização, ela ocorre em indústrias. Então, é muito interessante a presença desse catalisador para tornar essa reação mais rápida, porque senão ela seria muito lenta. O segundo tipo de polimerização que eu trago aqui é a polimerização por condensação. Ela vai acontecer quando moléculas que possuam grupos funcionais, ou seja, éster, álcool, aminas, amidas, são moléculas que apresentam heteroátomos, né? Átomos diferentes de carbono e hidrogênio em sua estrutura. Apresentam oxigênios, nitrogênios, e essas moléculas vão reagir entre si e liberar moléculas de água durante o processo.
Então, por exemplo, aqui eu decidi trazer uma molécula que é um álcool, né? Porque ele tem dois grupamentos hidroxila aqui, e essa é o etileno glicol. Ele vai reagir com esse ácido carboxílico. O que caracteriza essa molécula como ácido carboxílico? A presença de um carbono que tem uma dupla ligação com o oxigênio, e a esse mesmo carbono eu tenho ligado um grupo hidroxila, que é esse grupamento OH. Então, essa molécula de álcool aqui reage com esse ácido carboxílico, que é o ácido tereftálico, de modo a formar esse polímero aqui, que vai ser o politereftalato de etileno, que é o PET, né? Nada mais do que aquelas garrafas mesmo que a gente usa para armazenagem de água e refrigerantes. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês podem ver que esse oxigênio em verde aqui, ó, ele se liga a este carbono aqui, de modo que esse grupo OH aqui se liga a esse hidrogênio, liberando a molécula de água. E aqui, esse carbono equivale a esse outro a esse aqui, e a gente depois tem o nosso grupamento OH. Então, o monômero seria tudo isso aqui que vai se repetir muitas vezes, de modo a formar o nosso polímero. Aqui eu trago as propriedades físicas dos polímeros. Existem duas características que são mais gerais, que é o fato deles serem geralmente leves, com essa densidade aqui que varia de 0,9 a 1,6, e eles são geralmente também isolantes térmicos, ou seja, a presença de um polímero entre dois objetos, ele vai impedir a transferência de calor de um para o outro. Geralmente eles também são isolantes elétricos, mas não é uma generalização tão fácil de ser feita, porque alguns também vão fugir dessa regra. Então, as propriedades dos polímeros é muito difícil de generalizar, porque elas dependem muito das características das cadeias carbônicas que formam eles. Então, depende da unidade monomérica, como a unidade monomérica vai se ligar uma à outra, qual o tipo de ligações químicas que vão existir entre esses monômeros e as interações intermoleculares que uma cadeia de polímeros vai realizar com a outra. Porque pensem só, a gente vai formar, por exemplo, uma longa cadeia com a repetição de N monômeros, mas uma em si, ela não é capaz de formar um material sozinha, então é preciso que a gente tenha N também cadeias que se unam lado a lado. E essas cadeias, elas vão interagir uma à outra. Podem ser por ligações químicas, né? Então, uma cadeia vai se ligar à outra por meio de ligações químicas, ligações iônicas ou ligações covalentes. Mas também elas podem se ligar só por interações intermoleculares. E essas interações intermoleculares podem ser aquelas que a gente já estudou, né? De polo induzido, de polo permanente, ligações de hidrogênio. Então, dependendo da força dessas interações ou dessas ligações químicas, uma cadeia de polímeros vai estar mais fortemente ou mais fracamente ligada à outra. Então, cabe a gente identificar na cadeia carbônica, no monômero, quais são as unidades químicas que a gente lá, quais são os átomos que a gente tem lá. Se for mais apolar, então as interações vão ser mais do tipo de polo induzido. Então, uma cadeia de polímeros vai estar mais fracamente ligada à outra. Se já tivermos átomos mais polares, uma diferença de polaridade entre os átomos, na verdade, a gente vai ter interações do tipo de polo permanente, de modo que uma cadeia vai estar mais fortemente ligada à outra. Se a gente tiver ligações de hidrogênio, ou seja, se a gente tem átomos de hidrogênio ligados a átomos muito eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente vai ter as ligações de hidrogênio e elas vão ser interações bem fortes, de modo que uma cadeia de polímeros vai estar bem fortemente ligada à outra. Então, de modo que, quando eu aumento essa força aqui, ó, de interação, eu aumento a rigidez do meu polímero. Quando eu diminuo, eles tornam um polímero mais maleável. Então, são plásticos mais maleáveis. Enquanto aqui no rígido, eu tenho, por exemplo, um acrílico, algo bem rígido. A gente deve observar também se as cadeias são lineares ou ramificadas, porque isso vai influenciar
nas interações. Quando elas são lineares, é mais fácil uma cadeia interagir com a outra do que quando elas são ramificadas. Quando elas são ramificadas, é difícil encaixar uma cadeia na outra, né? Enquanto que se elas são lineares, é bem mais fácil. Então, a gente deve observar de modo que se uma cadeia faz interações ou faz ligações químicas com a outra, e assim a gente vai conseguir comparar se um polímero é mais rígido ou mais maleável. Como exemplo, eu trouxe aqui uma borracha e um pneu, em que a gente pode perceber que a borracha ela é feita a partir de látex, ou borracha natural. Então, e ela tem uma certa rigidez, né? Ela apaga e não se desmancha completamente, ela vai soltando aos poucos, enquanto que um pneu ele também tem em sua constituição a borracha natural, ou seja, o látex. E, no entanto, eles são muito diferentes. O pneu precisa resistir a longas quilometragens, resistir à tração do carro, ao peso, ao atrito com o solo. Então, o que acontece? Ele é otimizado de modo a ter essa resistência toda. Então, o que acontece? Ele não tem só borracha natural na sua constituição, ele tem outros polímeros, ele tem uma combinação de polímeros para dar essa estrutura para ele. Então, a indústria ela trabalha muito no sentido de otimizar as estruturas poliméricas de modo a obter o polímero de desejo. Então, se eu quero uma estrutura mais rígida ou se eu quero uma estrutura mais maleável, eles vão alterando as ligações químicas, alterando os grupos que se ligam aos carbonos para ter as interações adequadas para garantir a rigidez ou a maleabilidade desejada. Aqui eu resolvi trazer algumas aplicabilidades, né, dos polímeros. Então, o primeiro que eu trouxe aqui é o poliestireno. Então, ele existe em 3 formas, que é o poliestireno de alto impacto e o expandido. Então, o primeiro, ele é usado em copos descartáveis, embalagens e seringas. O segundo, como o próprio nome sugere, alto impacto, ele vai ser mais resistente, então ele vai ser um plástico mais rígido. Então, provavelmente, lá no seu processo racional, ele foi submetido a certas condições que tornaram suas cadeias mais fortemente ligadas umas às outras, né? Igual eu estava falando no slide anterior. Já o poliestireno expandido é largamente utilizado, que é o isopor, né? Muito utilizado como isolante térmico, isolante sonoro. Então, aí a gente tem 3 polímeros que são bastante utilizados. Temos também a poliamida, que é conhecida popularmente como nylon. Sabe aquelas roupas de academia com bastante elastano, aquelas calças justas, camisetas? Elas são muito frequentemente produzidas com poliamida. Ela foi o primeiro têxtil sintético, porque normalmente eles eram produzidos a partir de algodão somente. O terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o PVC, que a gente já falou, policloreto de vinila. Ele é muito resistente, utilizado em canos e revestimentos. O Teflon, né, que é a panela dos sonhos de muita gente, bem revestida, para garantir a antiaderência, né, que os alimentos não grudem nas panelas. Então, é o politetrafluoretileno, é até difícil de falar, o Teflon. E também tem o polietileno, que é o componente da maioria dos plásticos, porque ele é de fácil obtenção e de baixo custo. Então, esse aqui, que eu tinha falado do isolante elétrico, ele é um bom isolante elétrico, porque ele é utilizado em encapamento de fios.